Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Eis que chega o sábado. É o dia por excelência lembrado à memória de Nossa Senhora. Sempre Maria é recordada e muito lembrada no sábado pela tradição da Igreja. Mas sábado é também o dia do programa De Todo o Coração, a Igreja em seu lar. Quero lhe dar as boas-vindas, mas quero também agradecer por ter ligado o seu aparelho, sintonizado neste canal para juntos refletirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Estamos chegando ao 5º domingo da Quaresma e a partir de agora sempre o Evangelho de São João nos ajuda a perceber o grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aliás, são os dois grandes mistérios, o mistério da encarnação, o Natal, e o mistério da Páscoa, a paixão, morte e ressurreição. Jesus vem habitar entre nós, mas não apenas para conhecer o mundo, alegrar a nossa história ou fazer história. Jesus vem habitar entre nós exatamente com a missão de nos salvar. E para tanto, na sua morte e em sua ressurreição, em sua morte de cruz, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ele nos redime e depois nos salva, apontando-nos pela sua ressurreição também o caminho da glória eterna. E é exatamente sobre este tema que nós vamos tratar na liturgia de hoje. Temos, conforme disse, a partir da 4ª, 5ª semana da Quaresma, o Evangelho de São João em evidência, e estamos no capítulo 11, a famosa página da ressurreição de Lázaro. Somente para contextualizar, Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Nessa família de 3 irmãos, que Jesus costumeiramente frequentava a casa deles em Betânia, ali bem pertinho de Jerusalém. E Jesus ia a Betânia não tanto para pregar, fazer sermões, curas ou milagres. Era um lugar especial. Betânia era o lugar do encontro com os amigos. Ali Jesus estava com seus amigos. Tanto assim que no Evangelho deste domingo, os judeus que observavam Jesus comovido com a morte do seu amigo Lázaro, fazem uma observação muito interessante a respeito da amizade de Jesus com aqueles 3 irmãos. Vejam como ele o amava. Essa observação também serve para cada um de nós, que não somos apenas seguidores de Jesus, não somos apenas ou simplesmente cristãos. Nós somos amados de Deus. Cada pessoa que nos olha deveria nos olhar como aqueles judeus contemporâneos de Jesus olharam para ele e observaram. Veja como ele o amava. Assim devemos nos sentir amados e queridos por Jesus. Pois bem, o tema posto por esse evangelho é exatamente da ressurreição da vida. Cremos nisso? Cremos que existe a vida após a morte? Pois bem, vejamos, Jesus estava longe de Betânia, estava precisamente na Judéia quando soube da morte do seu amigo Lázaro. E Jesus ainda, apesar de ter ouvido a mensagem, o recado que as irmãs mandaram, Jesus continua por 2 dias ainda naquele lugar, na Judéia. E diz, essa doença que Lázaro padece é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É para a glória de Deus. Interessante que Jesus se demora por 2 dias e ao retornar a Betânia,
já encontra Lázaro morto e sepultado. Também é interessante a gente lembrar que uma certa vez, isso é comentado no Evangelho de Lucas, é exatamente em Betânia, na casa de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que Jesus certa vez foi se hospedar. Maria estava aos seus pés e Marta cuidava dos seus afazeres. Agora acontece mais ou menos a mesma cena. Maria, muito introspectiva, estava ali chorando a morte do seu irmão, enquanto Marta estava ali dando atenção aos convidados que certamente tinham comparecido ao velório e ao sepultamento. E é quando ela vai chamar Maria dizendo: "O mestre está aí e te chama". Esse recado que Marta passa para Maria é também dirigido a cada um de nós, que às vezes ocupados com os afazeres do dia a dia, com tanto trabalho, a gente não se dá conta que Jesus está aqui e está nos chamando. Em seguida, existe aqui um versículo que é um dos mais breves da Sagrada Escritura. Apenas 3 palavras com um verbo. E Jesus chorou. O versículo mais sintético do Novo Testamento. E Jesus chorou. Porque Ele chora as nossas dores. Deus sofre com o sofrimento humano. Deus não apenas padeceu na cruz, mas se compadece com as dores humanas. E assim é que os judeus fazem aquela afirmação que citei agora há pouco. Vejam como Ele o amava, veja como Ele nos ama. Agora nós passamos a uma cena que é muito importante para a nossa fé, porque Jesus exatamente pergunta a Marta se ela crê na ressurreição. E ele se apresenta dizendo: "Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso?" E ela responde: "Sim, Senhor." Ela faz a sua profissão de fé. Assim como cada um de nós também somos chamados a professar a nossa fé e a crer. Você crê nisso? Você crê que existe vida após a morte? Você crê na Páscoa? Crê na ressurreição? Porque veja bem, existem 2 mortes. E nós cremos, assim afirmamos, assim professamos, todos os domingos, quando nós professamos o símbolo apostólico, que nós cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Não existe apenas uma morte do corpo, existe também uma morte do coração. A morte do corpo é resolvida com a ressurreição, com a Páscoa. E a morte do coração? Ela deve ser ressuscitada todos os dias, por um ato de fé, por um ato de amor, por um ato de esperança. Então, uma pergunta também a mesma pergunta que Jesus fez a Marta, Ele também nos faz. Você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que ainda que aquele que morra, mas se crê em mim tem a vida eterna? Bem, mais uma vez Jesus aqui está ali comovido e ele vai até o sepulcro. Manda tirar a pedra, mas manda também que Lázaro venha para fora. Essa expressão também Jesus vai nos dizer com o nosso nome, não mais o de Lázaro. Venha para fora, saia fora deste mundo tão imundo, saia fora desta vida de pecado, caia fora dessa vida tão marcada pelo desamor, pelo egoísmo, que nada mais é do que a falta de Deus. E para que Lázaro não apenas viesse para fora, Jesus diz então àquelas pessoas que estavam ali: desatai-o e deixai-o caminhar. Essa também é a proposta de Jesus para nós.
Muitas vezes estamos atados, estamos amarrados, acorrentados pelo pecado, pelo egoísmo, por tantas outras coisas. Isso nos impede de caminhar, seja para Deus, seja para a família, seja para outros lugares. É preciso que nós nos desamarremos, que nós estejamos desacorrentados do pecado para que possamos caminhar livremente para Deus. É o 5º domingo da Páscoa e o próximo domingo já será o domingo de Ramos ou da Paixão do Senhor. A Semana Santa está prestes a começar com o Tríduo Pascal e o glorioso dia. A glória de Deus é a cruz, a glória de Deus é a ressurreição e a glória do ser humano é participar da glória divina. Só um pouquinho, um minuto do intervalo e a gente volta já já. De todo coração, de todo coração. Voltando deste brevíssimo intervalo, eu gostaria de convidar agora aquele que já faz parte de um dos quadros do nosso programa, o Padre Aloísio Ricardo, reitor do Seminário Maior da nossa Diocese e conceituado diretor espiritual, para fazer aquela direção precisa da nossa vida e da nossa alma para Deus. Obrigado, Dom Rui, por me chamar para participar do programa De Todo Coração. E a você que a cada encontro caminha conosco nessa via espiritual. Na vida espiritual, e sobretudo nesse tempo quaresmal em que vivemos, a experiência de um grande retiro. Somos, como meditava alguns anos atrás o Papa Bento XVI, ele dizia que esse 5º domingo, onde se medita a ressurreição de Lázaro, fala do sentido ápice da nossa existência. Crer na ressurreição, crer na vida eterna. Meu irmão, minha irmã, precisamos viver com este olhar voltado para a vida eterna. A ressurreição de Lázaro revela para nós a força fundamental de Cristo. Ele veio para nos ressuscitar, para nos mostrar uma vida que é eterna, uma vida feliz, uma vida com Deus. Quantos de nós passam os dias imaginando apenas as coisas naturais e do mundo, as coisas da terra, esquecendo-nos que a vida espiritual ou ainda a vida eterna é a parte constitutiva do ser humano. Um homem completo, ele tem a parte humana e a parte divina, porque somos constituídos de corpo e alma. Por isso, como é importante meditarmos sobre a vida que Cristo nos dá. Cristo entende tamanhamente o nosso sofrimento, as nossas perdas. Cristo acompanhou Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que choravam, que faziam as perguntas que fazemos, o porquê. Por que aconteceu isso? Se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Cristo também chorou. Cristo também sentiu aquilo que sentimos quando perdemos alguém. Mas nos convida, como convidou Marta e Maria e todos aqueles que lá estavam, a dar um passo a mais, a acreditar que podemos e que iremos, por causa da fé, ressuscitar. Acreditar que Ele é a ressurreição e a vida, é o caminho que devemos seguir. Por isso, como é bom saber que Cristo nos dá vida eterna, saber que Ele nos ressuscitará. A alegria da ressurreição não se compara à tristeza que a morte oferece. Por isso, no caminho e na vida,
é preciso lançar esse olhar no ressuscitado. Cristo, ele veio, assumiu também as nossas dores para dizer que não estamos sozinhos. Você não enfrenta nenhum sofrimento sozinho se crê em Cristo, porque Ele é Deus conosco, Ele se faz presente. Padre, mas por que precisamos passar pela dor e pela morte? É inevitável por causa do pecado, por conta da nossa natureza tão marcada e machucada pelo pecado. Mas Cristo não nos deixou sujeitos e entregues à morte, nos garantiu, nos deu a vida eterna como um dom, como um grande presente. Naquele encontro de Jesus com Marta e Maria, aconteceu algo profundamente espiritual e profundamente humano. O encontro de uma humanidade machucada que chora e sente dor com o conforto do Cristo, que traz a esperança e faz o coração acalmar diante do inesperado. Nunca deixe que as circunstâncias tirem do seu coração a paz, a calma e a esperança que Cristo oferece. Sabemos que, diante de tantas circunstâncias ou acontecimentos, acorremos para as lágrimas, pedindo socorro a tanta gente. Buscamos tantos meios, porque não quereríamos passar por aquilo que estamos passando. Quer seja na condição de saúde, quando perdemos um ente querido, ou ainda em uma situação financeira, ou alguma situação de família. Mas Cristo, que visitou a casa de Marta e Maria, que visitou a Lázaro, também tem uma palavra de ordem. Lázaro, vem para fora. Sai dessa condição de morte, de entrega, de total abandono e vem para a vida. É essa palavra que Cristo tem para você hoje e para mim. Vem para fora. Deixe as faixas, as coisas que te prendem, que poderíamos pensar espiritualmente. Deixe as coisas que tornaram a tua vida uma vida prisioneira à morte, ao pecado, prisioneira à solidão, prisioneira ao separar-se de outros. Cristo não somente dá a vida a Lázaro, mas o devolve à fraternidade, às suas irmãs. O devolve à vida comunitária. Cristo, quando nos chama, Ele também nos devolve, nos envia para os nossos lares, nossas famílias, com o intuito de encontrarmos com os nossos e celebrarmos a alegria daquele que tem o poder de nos ressuscitar. O que parecia ser o fim foi o começo. Na vida espiritual, o que parece tantas vezes ser o fim é o começo de uma nova história, é o começo da história em Deus, é o começo da vida ressuscitada. Lázaro dá como testemunho a própria vida. Ele sai do túmulo e todos que o veem ficam maravilhados e glorificam a Deus. Eis os efeitos que causa àqueles que estão próximos de nós quando enxergam a vida nova, a alegria da nossa existência transformada, quando enxergam em nós a verdadeira conversão. Porque na Quaresma fomos trilhando esse caminho de depararmos-nos com as tentações, depararmos-nos com a graça do perdão, do reencontro, depararmos-nos também com a graça do enxergar com um olhar novo, a graça do saciar as sedes que o coração traz, para agora experimentar a existência transformada, a vida que Cristo quer nos oferecer, mesmo quando temos que passar pelo sofrimento, mesmo quando
Os porquês da vida nos levam a questionar, a chorar ou a sentir. Mas a certeza da presença dele em nós e conosco nos fará sair para fora do túmulo, nos fará sair da condição de morte para a vida, nos fará sair da condição de prisioneiros à liberdade. Como é bom, irmãos, perceber esse caminho, esse itinerário espiritual em que Cristo nos apresenta que a morte não é a palavra final, não é a derrota do ser humano. Para quem crê, a vida eterna é a palavra final, é o encontro com Deus, é a certeza de que fomos nos preparando para chegar a esse momento ápice da nossa existência, nos depararmos com o que cremos. Creio na vida eterna, creio na ressurreição. Pergunto, você crê? Certamente você pode dar a resposta, eu creio, Padre. Mas nos deparamos também com aqueles que mesmo rezando e dizendo e professando eu creio, vivem alimentados de dúvidas e inseguranças, porque têm medo do que o pecado ainda lhes causa. Mas Cristo nos dá uma confiança extraordinária, porque Ele está conosco sempre. Que Deus abençoe você e que a certeza e a alegria que se aproxima da Páscoa do Senhor já invada o seu coração, lhe trazendo a certeza de que vale a pena tudo deixar para viver a vida que Cristo nos oferece. Amém. Lex orandi, lex credenti. A mesma lei da nossa fé é a lei da nossa oração. Nós celebramos e rezamos aquilo que cremos. E por isso vem aí o Padre Adriano para nos ajudar na compreensão do mistério litúrgico. E nós estamos no nosso momento liturgia, o nosso momento no qual a gente medita, a gente conversa um pouco sobre a liturgia. E não sei se você ainda se recorda, nós estamos meditando, caminhando, aprendendo sobre o ordinário da missa, sobre a missa, a celebração da Eucaristia a partir da instrução geral do Missal Romano. E nós estamos propriamente na liturgia eucarística. E eu falava para vocês que a liturgia eucarística é basicamente, em resumo, a atuação dos 4 gestos de Jesus na última ceia. De tomar o pão, dar graças, partir e dar. E no nosso último momento, sábado passado, nós estávamos propriamente conversando sobre os 2 últimos gestos de Jesus, partir e distribuir, que a gente chama rito de comunhão. O rito de comunhão está basicamente dentro desses 2 gestos. Partir o pão, a fração do pão, que a gente comumente chama o Cordeiro de Deus. Então, enquanto o coro, enquanto os fiéis cantam ou recitam o Cordeiro de Deus, o padre realiza o gesto tão primitivo que deu o nome à Eucaristia na igreja primitiva. É assim que a instrução geral do Missal Romano vai elencar para a gente. Vai dizer justamente que o gesto da fração realizada por Cristo na última ceia, que no tempo apostólico deu o nome a toda a ação eucarística, significa que muitos fiéis, pela comunhão do único pão da vida, que é Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do mundo, formam um só corpo. Primeira coisa, o gesto de partir o pão é justamente o gesto, podemos dizer, mais primitivo, porque deu nome à Eucaristia, fração do pão. Se a gente ler lá em Coríntios, se a gente ler lá nos Atos dos Apóstolos, nós iremos encontrar este termo. Os apóstolos se reuniam para a fração do pão. O que é a fração do pão? A Eucaristia, a celebração da Eucaristia. Este gesto, como a própria instrução diz, significa que, partindo o pão, aquela Eucaristia deve se transformar em nós em um gesto também de partilha. Partilha da vida, partilha da história, partilha ser realmente na nossa vida um pão partido, um pão
quebrado. Mas também significa que aquele único pão, que é o corpo de Cristo, nos transforma em um único corpo, todos nós que comungamos do mesmo pão. Segue-se justamente o gesto da comunhão. A comunhão é justamente o último verbo, o último gesto de Jesus. Distribuiu o pão. A comunhão nós podemos chamar a atenção para este momento que basicamente é um gesto bonito, um gesto litúrgico, no qual nós nos levantamos, nos colocamos em procissão, nos colocamos em direção ao altar e esta procissão nos conduz a Jesus, nos conduz ao seu corpo, sangue, alma e divindade, nos conduz ao Senhor vivo e ressuscitado que nós recebemos em comunhão. Importante frisar o canto de comunhão. O canto de comunhão basicamente deve ressonar, deve fazer lembrar, deve ecoar nos nossos ouvidos o Evangelho que foi proclamado. Então você que é do Ministério de Música, você que canta na celebração da Eucaristia, faça sempre esse exercício. Qual o canto de comunhão próprio para aquela Eucaristia? Leia o Evangelho, veja a antífona proposta no missal e você vai entender que aquele canto, aquela Eucaristia, aquela procissão é justamente a palavra que se faz carne, o Evangelho proclamado, que agora é sacramento, que agora é comunhão, que agora é o corpo de Cristo. Então, o canto de comunhão está ligado ao Evangelho, canta o Evangelho, repete o Evangelho, para fazer justamente essa união das duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Terminando o canto de comunhão, se propõe um silêncio, onde nós podemos fazer a nossa oração pessoal ou um canto apropriado que ajude nesta oração dos fiéis. O rito de comunhão, estes dois últimos gestos de Jesus, de partir o pão e distribuir, encerra-se, conclui-se com a oração pós-comunhão. Aquela oração que o padre reza depois da comunhão não é a oração do final da missa, é a oração concluindo este momento de comunhão, concluindo esta liturgia eucarística que a gente já conversou e que a gente repete os gestos de Jesus. Aí nós completamos. Aí os gestos de tomar o pão, partir, dar graças, distribuir, se realizam e se completam na oração pós-comunhão. Terminando a nossa celebração, nós iremos terminar, lógico, com a bênção final. Iremos concluir todo este momento. Claro, a instrução diz, primeiro um momento se há necessidade dos avisos, seguido da bênção final. Com a bênção final, o Padre nos envia em missão. Com a bênção final, o Padre conclui dizendo, ide em paz. E de fazer o quê? E de testemunhar o Jesus vivo e ressuscitado que nós encontramos na Eucaristia, que nós escutamos na liturgia da palavra, que nós comungamos no corpo e sangue. O Jesus vivo e ressuscitado que foi encontrado naquela celebração deve ser testemunhado onde quer que a gente esteja. Então, meus amados irmãos e irmãs, o ide em paz e o Senhor vos acompanhe, que conclui a celebração da Eucaristia, não é apenas uma despedida no sentido de vão para casa e... Não, mas é um envio. A missa terminou. Vão, agora vocês estão em missão. Vocês devem, no mundo, testemunhar esse Cristo que vocês celebraram na Eucaristia. Então, que Jesus nos ajude a viver bem a Eucaristia, a viver bem a celebração da Santa Missa, claro, conhecendo, buscando, aprendendo cada vez mais para melhor celebrar. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração amanhã, que a gente possa rezar com consciência, que a gente possa participar bem dessa ação litúrgica. Deus abençoe a todos. Finalizando mais um programa de todo o coração. Mas não é apenas o final de um programa, não é somente um final de semana que nós estamos começando. Nós estamos durante a Quaresma
nos preparando neste grande retiro que a Igreja Católica faz para a Páscoa, para a Semana Santa, a Semana Maior, a semana mais santa entre todas as semanas do ano. Então, que bom que a gente vem nessa caminhada aos sábados, meditando a Palavra de Deus, aos domingos, celebrando a Palavra de Deus na Santa Missa, para que deste modo a nossa vida toda inteira ela tenha o selo da Páscoa em nosso coração e em nossa alma. Que Deus abençoe a todos, lhes conceda profusamente as bênçãos de saúde, de paz e de muitas alegrias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.